Vimos que Dom Pedro I renunciou do trono brasileiro em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Porém, Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, isso mesmo, 5 anos de idade, o que era inviável que Pedrinho reinasse. Diante disso, enquanto ele chegasse à maioridade, o Brasil foi governado provisoriamente por regentes, governos interinos, de 1831 a 1840. No início, eram 3 regentes que governavam o Brasil. Eles eram escolhidos pela Assembleia Geral do Império, composta por deputados e senadores. Depois a Assembleia decidiu que haveria um único regente, eleito com voto direto, mas censitário, ou seja, voto para quem possuísse renda. No período regencial, a Assembleia Geral do Império, os deputados e senadores, tiveram muito poder, a tal ponto de os regentes precisarem da autorização deles para governar. Um dos problemas durante o período regencial, e que vinha desde a época de Dom Pedro I, do primeiro reinado, dizia respeito à distribuição do poder público, centralismo ou federalismo. Na primeira Constituição de 1824, imposta na época pelo governo de Dom Pedro I, estava previsto o centralismo, o unitarismo, que subordinavam as províncias brasileiras ao poder central na capital do Rio de Janeiro. Já o federalismo, que era a autonomia para as províncias, ou seja, o direito de cada província de escolher seus governantes, fazer suas próprias leis, pagar poucos impostos para o poder central, por exemplo. Quando do início do governo regencial, havia 3 grupos políticos com interesses e objetivos diferentes. O grupo dos restauradores, que defendia a volta de Dom Pedro I ao poder. O grupo dos liberais moderados, que defendia os privilégios das elites provinciais, a manutenção da escravidão e da ordem social, e o desejo de uma monarquia constitucional. E por último, o grupo dos liberais exaltados, que defendiam o federalismo, a autonomia política e econômica para as províncias, e até mesmo o fim da monarquia e a implantação da república. Com o falecimento de Dom Pedro I em Portugal em 1834, o grupo dos restauradores se dissolveu. Parte deles passou para o grupo dos liberais moderados. Além disso, também, parte dos liberais moderados passou para os liberais exaltados, organizando no final do período regencial em 2 partidos políticos no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O governo regencial, que era dos políticos dos liberais moderados, trouxe avanços liberais para o Brasil como a reforma da Constituição com a aprovação do Ato Adicional de 1834, o qual concedia às províncias ter uma Assembleia Legislativa e um orçamento próprio. Porém, foi uma pequena descentralização do poder, pois os presidentes das províncias continuavam sendo nomeados pelo governo central do governo regencial. Contudo, os políticos dos liberais exaltados exigiam reformas mais profundas, como sufrágio universal, voto para todos os cidadãos, a abolição da escravatura e o direito de cidadania para todos. Por isso, os liberais exaltados estimularam nas províncias as revoltas contra o governo central
do governo regencial.